bem-vindo ao programa DNA. O nosso convidado de hoje é uma figuraça. Nascido em Divinópolis, filho de uma costureira e de um militar, ele é o caçula entre 7 irmãos. Foi reprovado 5 vezes no ensino fundamental. Ainda jovem, foi vendedor de mala, máquina de escrever e de consórcios. Há 15 anos começou a narrar jogos de futebol e foi aí que a comunicação de Minas ganhou uma voz, uma nova personalidade e o que faz parte do elenco do grupo Bandeirantes de Comunicação. É comentarista no Jogo Aberto com a apresentadora Renata Fã, apresentador do Donos da Bola e do Brasil Urgente Minas. A gente vai conhecer hoje os bastidores da vida, a história e os causos do apresentador Everton Guimarães. Boa noite, Everton. Boa noite, Paulo. Bem-vindo. Não, a casa é sua. Já está acostumado, né? Tá cruzando pelos casa, corredores, né? E hoje fazendo parte aqui dessa. Sabe o que eu acho DNA bacana aqui no DNA e também na vida aqui? E as pessoas que vêm aqui no DNA para conhecer um pouquinho da sua história, como você vai contar aqui, tem muita história, né? Mas é porque você passa no dia a dia pelas pessoas, elas passam através de você, mas você nunca tem um tete-a-tete para conhecer realmente os valores. Eu acho que isso que o DNA agrega e é o que a gente tenta tirar de você hoje. Me conte tudo, não esconda nada. Mas meia hora é muito pouco, né, Paulo? Para a gente contar tudo. Então, mas vamos tentar resumir, vai. Mas aí, que valores você traz exatamente? Nasceu aonde? Foi em Divinópolis. Né? Mas de lá foi o berço que te ninou, mas a sua raiz, o seu DNA veio de lá, papai e mamãe. Não, na verdade, minha mãe é de Campos, no Rio de Janeiro. Meu pai, cachoeiro de Itapemirim, terra de Roberto Carlos. Opa, nasceu cantando, então. Nasceu cantando. Nasceu cantando e trabalhando como militar também, desde muito cedo. E aí, em Divinópolis, desde o final dos anos 60, né, e aí eu nasci em 74 e meu pai faleceu em 77. É curioso que eu tenho várias fotos ao lado dele, mas eu não me lembro absolutamente de nada. Nós temos uma coleção aí, o Matheus hoje está nos acompanhando aí também, nós vamos soltar. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Tá. Mas aí, foram quantos anos morando em Divinópolis? Eu morei em Divinópolis, Paulo, do nascimento até 2001. Depois de 2001 a 2002 eu morei em São Paulo, trabalhei lá com vendas também, numa empresa de... Peraí, vamos por etapas. Vamos por etapas, vamos lá. Degrau por degrau. Vou entregar aqui. E como é que foi essa infância lá? Como é que foi lá? Em Divinópolis? Divinópolis. Rapaz, uma infância numa casa com mais 7 irmãos, 6 irmãs e um irmão. Aí, você ali? Olha aí, sempre comendo, né, Paulo? Olhando para o céu, né? Sempre comendo. Cabeçudinho. Então, uma casa com 6 irmãs e um irmão, uma casa de um rigor muito grande na educação. Meu pai que era um militar, mas morreu muito cedo, né, em relação ao meu nascimento. Eu tinha 3 anos quando ele morreu, mas a minha mãe sempre trouxe aquele rigor na educação, no respeito, que é a base dessa nossa família, né? E isso dura até hoje, né? O relacionamento entre irmãos, ele tem uma base de respeito muito grande. Valores ali? Isso. Né? São valores que a gente não abre mão. A minha mãe, desde muito cedo, ela... É curioso que na minha casa, minha mãe sempre... como meu pai morreu em 77, ela sempre pregou que existia uma hierarquia entre irmãos, né? Então os irmãos mais velhos ditavam o ritmo, as ideias, você as coisas. Era o quê? Eu sou o caçula. Caçulinha, né? O caçula em 74 e tal. Então eu, entre aspas, sofri muito nas mãos dos irmãos. Mas demais. Da minha mãe, que era muito rigorosa na educação. Eu me lembro, rapaz, de que eu tomei um couro do meu irmão, Arnaldo. Como é que era o couro na época? Que coisa, hein, Arnaldo? Rapaz, a minha mãe batia muito com chinelo, mas muito. Qualquer coisinha era motivo para bater. Não, cinto não. Não, com chinelo. Com chinelão mesmo. Com tala não, né? Não, também não. Meu irmão uma vez me deu uns tapas também. Mas que eu lembro de ter apanhado dentro de casa dos dois. Agora na rua acontecia com frequência. Mas você era um bom moleque ou um moleque que... Rapaz, de rua mesmo, moleque de rua mesmo? Aprontava? Paulo, até os 7 anos eu era um bom menino. Aí eu mudei de bairro, eu saí de um bairro lá em Divinópolis chamado Porto Velho e fui morar na Coab. Então, quando eu fui morar no Danilo Passos, na Coab, ali eu me tornei um moleque... Perdição foi ali? Nossa, rapaz. Foi, mas nem era por causa do ambiente. É porque os amigos, os colegas desde muito cedo, esses colegas gostavam de fazer umas coisas erradas e tal. Coisas erradas que hoje nem existem mais, né?
aquele famoso tocar a campainha e sair correndo, aquelas coisas de jogar bola. Não, isso eu já tava. Isso foi em 92, essa foto. O Matheus deu um pulo. Eu já fui magro um dia, né, Paulo? O Matheus te deu um AP aí, rápido. Tomou uma vitamina. Eu saí da infância e já pulei para 1992 aí. Mas nós vamos chegar lá. E como é que foi? Até o Matheus que pegou aqui, falando nele aqui, uma informação que você não foi bom aluno, não, cara. Péssimo, nunca gostei de estudar. Vendo ali no lead da matéria... Nunca gostei de estudar. O Paulo tinha uma dificuldade muito grande de me concentrar nos estudos. Eu queria falar, eu queria conversar, e a aula inteira conversando, e falando. Chegava em casa, eu queria falar, e falava. Minha mãe, para conseguir fazer com que eu parasse de falar, ela me dava comida. Aí aconteceu isso aqui. Mas enfim, eu falava demais, eu não conseguia ficar calado. E aí, Léo? Eu não gostava de estudar, eu não conseguia me concentrar. Não é isso que eu... Na 7ª série? É. Você levou bomba? Umas 4 ou 5 bombas. Matemática, sempre matemática. E aí? Levou a peteleco de novo? Não, mas aí eu me lembro que para sair da 7ª e cair para a 8ª, eu me lembro muito bem que eu trabalhava de office boy na Caixa Econômica Federal. Então, a gente prestava serviço para a Caixa através das obras sociais da paróquia de Santo Antônio, lá em Divinópolis. E se você fosse reprovado na escola, você perdia o emprego. E aí, eu fui para a última prova precisando tirar 6 em 10. Eu não sei se eu tirei, eu estudei muito. Eu tomava uns cascudos do meu irmão, da minha cunhada, porque eu não gostava de estudar. Eu não sei se eu consegui os 6 em 10. O que eu tenho certeza é que a professora me aprovou. Mas antes da prova, eu fui até a casa dela. Olha que ano foi isso, hein, Paulo? 1989 para 90. Eu fui na casa dela antes da prova, um garoto, fazer uma lavagem cerebral nela. A senhora não pode me reprovar, senão eu vou perder meu emprego e eu não vou conseguir ajudar em casa e tal. Até que não ajudava. O jeitinho brasileiro. Rapaz, eu sei que eu fui aprovado e só assim eu consegui sair da 7ª série. Tá. Dali para Belo Horizonte? Não. Aí depois em Aí a vida foi levando. Fui vender máquina de escrever, lá em Divinópolis. Fui vender bala, fui vender máquina de escrever, fui vender PABX, trabalhar com instalação de PABX. Mas isso com quantos anos de idade aí? Rapaz, isso com 16, 17, mais ou menos. Isso um pouco antes, 15, 16, talvez. E isso para ajudar, inclusive, a despesa de casa ou não? Paulo, a gente sempre teve uma vida... Porque como somos até hoje, 8 filhos, na época, muitos irmãos ainda eram solteiros. Então, eles ajudavam em casa. Eu não tinha essa obrigação. Minha mãe me dava essa trégua. Eu era o caçula, então não ajudava e tal. Minha mãe tinha a pensão que era do meu pai, que era militar. A gente morava num lugar muito humilde, que era a Coab, que era o Danilo Passos, mas nós nunca passamos fome, né? A gente nunca teve esse problema. O controle, faltar carne, faltar uma coisinha ou outra, faltava, porque a pensão naquela época de militar nem era tão boa. Mas a gente nunca passou fome. Mas eu estudei... Família unida. A família muito unida. Agora, eu estudei em escola de semi-internato, né? Eu estudei no São Francisco de Assis, me tornei torneiro mecânico lá, mas eu me formei como torneiro, mas nunca trabalhei com isso. E foram 4 anos dentro de um semi-internato, de uma escola que mantinha convênio com a FEBEM na época. Então, e de lá para cá, depois que eu saí desse período da escola e comecei a estudar e trabalhar na Caixa Econômica Federal, esse negócio todo... Mas continuava falando, paralelo. Eu nunca parei de falar. Até para conseguir um emprego na Caixa, eu vou contar rapidamente, porque a história é curiosa, sempre com um jeitinho. Eu estava no banheiro da escola e escutei uma menina da paróquia de Santo Antônio, lá em Divinópolis, conversando na secretaria com a diretora e dizendo: eu preciso de 4 alunos, dois alunos de cada sala, que têm as melhores notas, porque eu tenho vagas de office boy na Caixa Econômica Federal. E o que eu fiz? Escutei a conversa, entrei na sala, peguei as minhas coisas e aí, sorrateiramente, saí da escola e fui até a paróquia de Santo Antônio pedir um emprego. Aí eu lembro que uma tal de Lurdinha me atendeu e falou: mas você não foi um dos que a escola mandou. Eu falei: mas eu preciso trabalhar, você precisa me dar essa vaga. E lamentei, chorei, e ela me deu a vaga. Quem não chora não mama. Quem não chora não mama. E aí fiquei por 4 anos trabalhando na casa. E São Paulo, aí veio na sequência de trabalho? Não, São Paulo veio no final da década de 90, no princípio da década dos anos 2000. Eu consegui, através de um amigo... Então, eu estava com 20 e poucos anos já.
Eu, através de um amigo, eu consegui um emprego numa... Foi sozinho? Fui sozinho. Sozinho, com R$150 no bolso. E o tanque cheio? Para ficar na casa Para ficar na casa desse amigo meu. Então, fui para trabalhar numa distribuidora de tubos de ferro fundido, de cobre, mas já de tinha PVC emprego e tal. garantido lá, não? Já. Ele havia arrumado esse emprego para mim. Até então, eu vendia café. E aí eu fui para trabalhar em São Paulo e fiquei um período lá em São Paulo trabalhando, até que um dia eu bati meu carro. Saindo do trabalho, bati o carro. E aí foi um motivo para minha esposa, na época eu já era casado, de pouco tempo casado, e a minha esposa me disse... A Santa Cris? A Santa Cris. É ela, né? Exatamente. Aí ela aí. Olha que coisa linda. E aí, a Cris me disse, vem embora, talvez isso aí possa ser um sinal para você vir embora. Ela ficou? Ela ficou em Divinópolis, eu fui para São Paulo. Aí eu voltei para Divinópolis, e logo depois disso a gente cantou, eu voltei para ficar. E aí voltei e logo depois que eu voltei, com o carro batido e apenas com uma grande venda feita, ou seja, eu voltei com um dinheirinho que até que deu para sustentar durante uns 2 meses. Aí logo depois disso ela decidiu que queria engravidar, e aí ela engravidou, e aí eu mudei de profissão, né? E aí fui trabalhar. Aí veio a Mariana. Veio a Mariana. Aí eu fui trabalhar numa empresa de higienização automotiva. Mas continuava falando? Sempre, vendedor. Era vendedor. No ouvido da Mariana também você falava? No ouvido da Mariana também. A Mariana sempre nunca levantei a mão para minha filha, sempre da resenha, né? E os... Aí ela. E olha que você repara que eu tinha o cabelo preto, né, Paulo? Eu não nasci com o cabelo dessa cor, né? Bonito. Esse sal e pimenta aqui, depois de um certo tempo. Não é pintura. Tá me imitando um pouco. Isso aqui não era pintura, mas a cabeça pretinha. E a Marianinha, isso aí eu tinha recém voltado de São Paulo, essa foto aí. Recém-voltado de São Paulo e já começando a trabalhar em rádio, Paulo. 2002. Mas como é que foi essa entrada aí na rádio? Só um pouquinho antes aí. Aqui já tinha uns 4 cachorros, não? Nessa época aí a gente tinha dois cães. E aí a família também foi crescendo. Que a gente tem paixão por cachorros. Nessa época aí, 2 Rottweilers. Mentira, um São Bernardo e um Rottweiler. Tá. E aí, vida que segue, os cachorros também? E os cachorros também. Você sempre nos acompanharam. É porque eu trabalhei lá atrás, eu fui adestrador de cães. Falava com eles também. Também. Fui adestrador de cães, esqueci de falar essa parte, a gente acabou pulando. Fui adestrador de cães, então sempre gostei. E aí, depois, em 2003... Já olha para você ver que nós pulamos de 70 e poucos para 2000 e alguma coisa. Em 2003, eu num belo domingo vendo o Campeonato Brasileiro, um jogo do Campeonato Brasileiro, eu peguei um jornal da minha cidade que estava dizendo lá que ia ter um troca-troca na rádio, nas emissoras de rádio da cidade. E eu tinha vontade, porque eu falava demais, né? Então eu falei, eu levo jeito para esse negócio, eu vou lá. E fui lá pedir emprego e aí não consegui, fui lá de novo, pedi pela 3ª vez. Vamos fazer um teste com você. Aí eu entrei num estúdio, fiz um teste. Aí o proprietário da rádio gostou e aprovou, e aí de lá nunca mais saí. Bem, a vida que segue, mas depois do intervalo comercial. A gente continua a história. Tá bom? Já. Bem, a gente volta com o programa DNA, que tem como convidado hoje o nosso colega Everton Guimarães, que é o nosso super apresentador, está em tudo, um homem que não para de falar, nasceu falando, está no DNA dele. E no primeiro bloco ele dissertou um pouco sobre essa história de Divinópolis para o mundo, né? Até aterrissar aqui na Band. Isso foi em que ano? 2012. Fazendo o quê? 2012. Eu estava narrando um jogo lá em Divinópolis, um Farião. E aí... Na rádio? Na Rádio Minas, lá de Divinópolis. E aí um dos diretores da época, um dos coordenadores do projeto da Bradesco Esportes, que veio aqui para Belo Horizonte, que era Esportes FM, ele me escutou narrando lá e perguntou assim... Alguém daqui, né? O Fábio Pinel, que hoje trabalha no Atlético. Isso 2012. 2012. Tá isso, certo. Início de 2012. Ele me ouviu narrando lá e falou, olha, a gente gostou da sua narração. Sentiu firmeza. Vamos apresentar em breve um projeto em Belo Horizonte do Grupo Bandeirantes. Você tem interesse em ir para Belo Horizonte? Eu falei, sim. E aí, tem total interesse. Isso foi em março. Quando foi em junho, o telefone tocou. Ou seja, hoje fazendo 6 anos, né? Isso aconteceu. Então, o telefone tocou em junho. Olha, o Pinel dizendo, olha, você pode dar um pulo aqui para falar com o José? E aí eu vim até a Band, bati um papo com o José. Na primeira tentativa, nada, não fechamos. Eu voltei pela segunda vez, a gente não conseguiu chegar a um acordo.
O Zé Saad, você lembra, né, Paulo? Era muito difícil de negociar, o homem duro na queda. E aí, pela terceira vez, quando eu decidi que eu sairia de Divinópolis apenas para agradecer que eu permaneceria em Divinópolis, minha esposa era concursada lá e trabalhava, e a gente tinha casa própria, carro, tudo, a família lá e tal. Aí eu falei, bom, eu vou a Belo Horizonte agradecer ao José. E aí decidi que viria agradecer e voltaria para Divinópolis. Foi aí que o José... Chegou aqui, Cheguei aqui e falei, Zé, vim cá te agradecer. Então ele falou, não, senta aí. Fica. Aí chamou o Henrique, chamou o Júlio Prado, e aí disse, olha... Diga ao povo o que a gente pode fazer para você ficar? Eu falei, pagar o que eu estou querendo, porque eu não posso arriscar sair. Aí fechou. Aí o Zé pegou aquela mão que parecia uma raquete e falou, então tá fechado. E aí a gente fechou e aí eu vim para a rádio, né? Até então nada de TV. O Zé Saad do Alibe, é nosso ex-diretor hoje no Conselho da Band, que deixa muito saudade aqui. E aí eu vim, comecei a narrar Esportes FM, depois a Esportes o projeto acabou, fui narrar na Band News, o projeto de narração acabou, eu continuei na Band News, fazendo geral, né, jornalismo, geral, apresentando o jornal e tal. Aliás, não, depois disso a gente foi pro Golaçô, Donos da Bola, e em 2013 o Jogo Aberto. Tá, 2013. 2013, Jogo Aberto. Tá. E aí, o que essa revolução da Band aí te mexeu por dentro aí? Você jogou uma bolinha dentro da cabeça aí também? Como é que foi isso, internamente? Paulo, bom, eu cheguei para ser narrador de rádio, daqui a pouco eles me jogaram para comentar ao lado do Éder Aleixo, no Golaçô. Só que eu sempre fui muito despojado, né? Falava de um jeito despojado. Até hoje eu faço exatamente isso. Até apresentando o Brasil Urgente, eu sou despojado. Mesmo tratando de assuntos sérios. Então, talvez isso tenha... Aquele gordinho, bonachão e tal. Talvez isso tenha sido um ponto importante para a coisa funcionar. Então, eu entrei no Jogo Aberto. Comecei a brigar com os caras de São Paulo, porque eu defendia os nossos clubes daqui. Na época, defendia o Atlético, disputando a Libertadores, o Cruzeiro no Brasileiro. Isso 13 e 14, que foram os anos em que o futebol mineiro dominou o mercado da bola. E isso acabou sendo fundamental para a permanência no Jogo Aberto. O seu time qual que é? Mas aí se eu te contar, vai perder a graça. Mas eu vou contar pela primeira vez. Pois é, eu quero saber. Eu vou abrir meu coração. Não abre o coração. Ninguém sabe. Então conta. Eu vou contar aqui. Abre. Vem. Guarani de Divinópolis. Tá, a saída é pela direita. Guarani de Divinópolis. O grande, o bravo Bugre. Como é que um apresentador que narra futebol, ele pode comunicar sem ter o passionalismo de defender uma bandeira de um time? Você consegue? Consigo muito bem. Tanto que... Mas você vê isso no geral? É complicado isso? Paulo, a gente vive num estado onde o futebol é polarizado, né? Então você... Exato. Não, imparcial ninguém é isento. Quando mas você consegue? Eu consigo muito bem. Guarani, consigo. Não. Com Atlético e Cruzeiro eu consigo ser isento. Consigo. Consigo. Né? E talvez isso seja um dos motivos que me trouxeram até aqui. Né? Então eu consigo ser isento para falar dos dois, para criticar e para elogiar. Costumo ser muito justo nas minhas avaliações com Cruzeiro e Atlético e tal, consigo. Mas contei muito com a sorte de ter, no período de 13 e 14, os times ganhando tudo. Antes de passar da Copa do Mundo, que está começando... Que eu narrei pelo grupo em 2014 também. E aí, o Brasil Urgente ali, de repente mudou o norte ali também? A gente começou fazendo o Brasil Urgente revista, né, que tinha 1000 coisas, mas aí São Paulo quis mudar e trazer para o Camaleão, policial e prestação de serviço. Tranquilo, Camaleão? Paulo, eu sou comunicador, Paulo. Então vai. Eu sou comunicador. Topa qualquer obra aí. Se o R.R. Soares me der uma Bíblia e falar, sobe ali e prega, eu vou lá e prego. Se deixar sua língua solta, você vai falar. Eu gosto de falar, Paulo. Você gosta de falar? Eu gosto de falar. É a primeira Copa que você... Tá lado a lado acompanhando assim? Não, eu narrei pelo Band Esportes em 2014. Foi a Copa no Brasil. Então eu narrei os jogos em 2014. Fui agraciado com grandes escalas, peguei grandes jogos, cheguei a narrar Alemanha e França no Maracanã, por exemplo, que é o sonho de todo narrador. Então eu narrei grandes títulos de Atlético Cruzeiro, Copa do Mundo, e de lá para cá a coisa mudou. Eu fui apresentar jornal na Band News. Guerra num gol do Brasil. Grita, torcedor. Vai. É o que eu sempre falo, né? É que a bola quando a bola bate na rede, antes de gritar o gol, grita, torcedor, e aí você vai, gol, e aí manda a bala, e vai que vai. Isso é um mantra, né, cara? Tem que ser. Tem que criar alguma coisa que marque. E aí dentro desse capítulo aí, Copa do Mundo tá... De manga arregaçada. Otimista com o Brasil, e mesmo não tendo os direitos comprados pela casa, a gente vai fazer o melhor possível aqui, até porque a gente tem audiência, a gente precisa
colocar conteúdo para essa audiência aí. Ué, dentro dessa trajetória todinha, você é orgulhoso dessa história? Sou muito orgulhoso, porque eu nunca gostei de estudar, né, Paulo? Não que eu tenha orgulho de não ter estudado tanto, de não ter... Não, eu nunca gostei de estudar, mas eu sempre me interessei muito por rádio, pela comunicação. Seu viés aí. Exatamente. Então isso me ajudou demais. Eu sempre fui um estudioso do rádio, né, das histórias do rádio, dos grandes comunicadores do rádio. Da história todinha, do futebol também? Do futebol. Tudo? Procura, pesquisa? Menos do que deveria por falta de tempo, mas o suficiente para chegar e fazer um programa como os Donos da Bola que a gente faz aqui, de 20 minutos falando sozinho. Lida bem com a crítica? Depende da maneira que venha, de quem venha, porque tem gente que critica para jogar para baixo, né? Aliás, mas você procura ouvir ou não? É uma prática comum. Não, hoje eu consigo absorver bem e me incomodar menos do que eu me incomodava um tempo atrás. E você dá resposta ou não? Depende. Normalmente sempre, desculpa pela palavra, perdão pela expressão, mas normalmente eu respondo sempre na sacanagem. Tá ok. O que faltou alcançar aí profissionalmente? Já cheguei onde eu queria, mas a gente sempre quer... Bom, cheguei onde eu imaginei que pudesse chegar, mas a gente sempre quer mais, né? A Renata Fã talvez seja o ouvido... talvez que seja quem mais escute a frase quero trabalhar com você em São Paulo, que é o sonho que a gente tem, mas não é uma coisa que se amanhã não acontecer vai me frustrar, não. Tá. Pessoalmente, o que falta realizar aí? Pessoalmente? Rapaz, eu estou muito feliz com a família que eu tenho, com a vida que eu levo, com os amigos verdadeiros que eu tenho, os que não são tão verdadeiros, a gente leva também. Eu não tenho nenhum sonho pessoal que ainda falta realizar, não. É ter saúde para tocar o máximo de tempo possível e nada mais. Tá, você fala em família, sempre tem um hobby, né? No intervalo aí, o que você gosta de fazer aí? Tem um hobby específico, não? Ficar com a minha família e com os meus cachorros. Tá. E aí, como é que é? Em casa mesmo? Às vezes uma viagem aqui, outra colar. Vai muito a Divinópolis? Vou. A gente sempre vai ver os pais da minha esposa. A gente sempre viaja. Tem meus irmãos que moram lá, que às vezes eu falto, vou um pouco menos do que eu deveria, mas às vezes sim. Mas seu lazer, o que é aí? Passear com um cachorro? Vai em Belo Horizonte, você vai onde? Se eu contar para você que o meu lazer é ouvir rádio... Tá brincando? É inacreditável. Não falta um silêncio de vez em quando? Não consigo, em hipótese alguma. Tem muito locutor mental na sua cabeça, uns capetinhas falando? Tem, o tempo todo. O tempo todo? Se eu não estou ouvindo rádio, eu acho que eu estou perdendo alguma informação que pode ser útil. Uma lição do Zé Saad, falamos dele hoje aqui, do silêncio mental, aí você conseguiria ficar meditando? Não consigo. Em silêncio, nada? Não. Posso até um dia experimentar. A tagarelice mental não deixa. Se o Zé me convidar, posso experimentar. Mas acho que não tenho equilíbrio para ficar em silêncio absoluto meditando, não. Com tanto dinheiro que você está ganhando aqui na Band, dá para fazer o quê? O que você faz? Paulo, eu ganho mais do que eu preciso e menos do que eu mereço. Você gasta dinheiro com o quê? Vamos. Na verdade, eu não tenho grandes manias, assim. Eu não sou de juntar, de segurar dinheiro. Mas tem sobrado um pouquinho, né, Paulo? Aí que sobra a gente deixa lá e tal. Eu gosto de ter um carrinho bom, eu gosto de comer bem. Tem um pouquinho para guardar moedinha? Tem. Guarda Na verdade, quem cuida é a minha esposa. Eu não sei, honestamente, eu estou sendo muito honesto, eu não sei quanto eu ganho, eu não tenho a menor ideia de quanto tem na conta. Eu não sei quanto eu ganho, minha esposa que cuida de tudo. Santa mesmo. E eu passei para minha esposa uma procuração para resolver a minha vida pessoal, profissional, tudo é com ela. Fez bem. Eu não sei de nada, de assim. absolutamente nada. Tá. E Belo Horizonte aí, é uma cidade que te acolheu e você abraçou junto? Fiz grandes amigos chegou aqui. Junto? Grandes amigos. Tá fazendo, né? Estou fazendo ainda, grandes amigos aqui, uma cidade que me abraçou, me acolheu, me fez crescer profissionalmente. Agora, o grande crescimento, curiosamente, né, o grande crescimento nem foi o profissional, o crescimento pessoal mesmo. Né? Trabalhar aqui me ensinou a ser um cara mais perseverante, a ser um cara mais paciente, respeitar a hierarquia. Né? Tudo é treinamento. O externo, as pessoas são treinamento. Criei juízo trabalhando aqui. E você acha que o meio, as pessoas, as dificuldades também são uma forma para o seu treinamento, para o seu desenvolvimento? Sem dúvida. Psíquico, mental? Sem dúvida. As pessoas que a gente trabalha, cada uma de um jeito, cada chefe passou por aqui de um jeito. Aí tem que entender. Aí você vai entendendo, você vai aperfeiçoando até a sua capacidade de absorver tudo isso. Né? Agora, com uma caixa desse tamanho aí, como é que é? O que você gosta de comer? De comer. Mas não vamos ter tempo para falar. Mas eu sou apaixonado, mas tem algo preferido? Por carne. Carne mesmo? Você não tem a dúvida. Dificilmente você vai encontrar um cara fora do peso que não gosta de carne. Turma do churrasco? Final de semana, pelo menos 3 finais de semana por mês, tem um churrasquinho. Com cerveja? Só final de semana. Com cerveja. Mas, curiosamente,
de forma comedida. Eu não sou de beber muito. Você não acha que a carne combina muito mais com vinho do que com a cerveja, não? É só no vezes Brasil sim. que tem essa... Às vezes sim, mas Não é a cultura europeia, nem do sul, né? É a cultura que a gente absorveu e acho que não vai mudar. Mas aí infla um pouquinho mais, né? Ah, mas não tem problema. Tem problema. Tudo que infla sai. Pois é, mas o que entra tem que sair, aí o que você faz? Você corre, você anda, você... Ô Paulo, eu tenho feito muito pouco, e aí até a própria silhueta já indica, né? Que eu tenho feito muito pouco. A minha esposa tem brigado comigo demais, dizendo que eu tenho me preocupado muito com o trabalho e pouco com a saúde. Eu até falei com a Fantine Godoy, que é a nossa diretora, que esse ano eu vou dar uma arrancada e que no final do ano, tomara que tenha tempo para isso, e que no final do ano eu vou dar uma segurada. Não, eu pretendo fazer uma cirurgia bariátrica, até por indicação médica mesmo, pretendo fazer, mas não é por isso que eu estou desse tamanho, vou atingir um peso máximo para depois emagrecer. Não, a obesidade veio naturalmente, porque... O abuso é sempre o principal motivo, né, Paulo? Você comer menos, você vai emagrecer e tal. Mas eu fui, depois que eu casei, lá em 2001, eu comecei a ganhar peso e nunca mais parei. Tá. Hoje se tornou um ponto até positivo. Não, eu não tenho problema nenhum com isso. Te dá uma identidade, assim? É isso. Inclusive, quando eu digo que eu vou fazer cirurgia, muita gente tenta me tirar de cabeça. Isso pode fazer com que você perca... Isso aconteceu com gordo, você lembra disso? Vai perder a graça uma época e tudo. Isso, mas não perde. No início as pessoas sentem e depois acostumam. Mas o fofinho dá autógrafo na rua, como é que é? É chato falar isso, né, Paulo? Mas muita foto, muita foto. Como é que você lida com essa fama? Eu adoro. É a questão de ser importante para alguém, no sentido de alguém se importar comigo. E não de ser famoso. A questão de ser conhecido é uma simples questão de consequência do meu trabalho. E nada mais por isso. Eu adoro ser reconhecido na rua. É muito bom. Tá. Para fechar, se você for embora daqui, desencarnar aí, você vai deixar o quê no túmulo lá na... A frase A frase que você vai deixar. No túmulo? Me tire daqui. Me tire daqui? Me tire de onde? Dali ou daqui? Dali. Você tá louco? Ficar ali sem poder falar? Okay. Me tire daqui. Prazer. Tem que ter um outro programa para a gente continuar, que tem muita história. Meia hora é muito pouco tempo. Okay. Tem muita história para contar. Obrigadão. Vamos agora para a segunda etapa. Vamos trabalhar. A gente continua aqui pela Band. Obrigado.